noite, querido irmão, querida irmã. Sejam todos bem-vindos para mais esse momento do nosso culto, da nossa reunião, do nosso encontro da família Ebenezer. Quero também dar as boas-vindas para você que foi convidado por alguém da nossa igreja para participar e está aqui conosco nesse momento. Que a paz de Jesus, que a presença da alegria do Espírito Santo esteja dentro do coração de cada um de vocês nesta noite, aí no seu lar. E eu gostaria de, nesse instante, orar com você para que nós possamos dar continuidade e iniciar os louvores desse nosso momento de adoração ao Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, por podermos estar juntos nesse tempo de adoração, nesse tempo, ó Deus, de culto, aonde nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, aonde nós reconhecemos a nossa confiança no Senhor. Que o Teu Espírito Santo abençoe a cada um de nós, que o Teu Espírito Santo se faça presente entre nós e que o Senhor receba os nossos louvores e que o Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Senhor, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ter um tempo de adoração. Gostaria que você aí no seu lar acompanhasse a direção do louvor pelo nosso irmão Ala e adorasse ao nosso Deus bendito, Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sendo derramada de forma abundante sobre sua vida, sua casa, sua família. Que bom estarmos aqui novamente. Amém, pastor? Vamos louvar o Senhor Jesus com essa canção que diz: Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Louve aí na sua casa, você com seus familiares. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Diga mais uma vez: seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Diga mais uma vez: aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor.
somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Diga Deus, Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, a Deus. Esse próximo cântico que nós vamos entoar, ele diz: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda a dor. Vamos louvá-lo com toda a alegria do nosso coração. Diga assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Ele é o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Amém. Deus abençoe.
Sim, meus queridos, Jesus é o nosso pastor, Ele é o guarda de Sião, o nosso Deus tudo governa. E eu quero, debaixo desta canção, diante dessas palavras que nós acabamos de entoar, colocar as nossas vidas e a sua vida na presença do Senhor. Escreva aí no seu pedido de oração, no chat, para a gente poder orar durante a semana pelo seu pedido. Você pode também colocar o seu pedido de oração no grupo da Ebenezer, que também nós estaremos orando durante essa semana. Vamos orar. Ó Senhor, como é bom nós podermos cantar estas verdades, de que o Senhor tudo governa, que ainda, ó Deus, que nós estejamos vivendo uma pandemia no mundo, ainda, ó Pai, que nós estejamos diante de tantas incertezas, a Tua palavra nos diz que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor Jesus está regendo este mundo, a história, com a Sua mão forte, com a Sua mão vitoriosa. Louvado seja o Teu nome, porque nós podemos colocar a nossa vida nesta certeza, colocarmos, Senhor Deus, a nossa família e descansarmos nas Tuas promessas, de que o Senhor é o Deus da providência, de que o Senhor é o Deus da cura, de que o Senhor é o Deus que liberta e que o Senhor é o Deus que conhece o nosso futuro e o Senhor tem para nós pensamentos bons e agradáveis. Por isso, Senhor Deus, nós queremos nesta hora pedir a Tua bênção, Pai, sobre todas as famílias espalhadas sobre a face da terra, Senhor. Derrama, ó Pai, da Tua bênção sobre todos os lares, ó Deus, espalhados sobre a face da terra. Que ali haja, Senhor Deus, cura, que ali haja, Senhor Deus, mantimento, que ali haja, Senhor Deus, salvação, que haja paz, que haja alegria e que haja esperança nos lares. Abençoe também os hospitais, cuide das pessoas que estão enfermas, abençoe os profissionais, abençoe os médicos, todos que estão envolvidos, ó Deus, no cuidado dos pacientes. E derrama, Senhor Deus, sobre a terra, cura, ó Pai, cura sobre a terra, diante desta pandemia. Abençoe os governos, principalmente o nosso país. Cuide, ó Deus, dos nossos governantes, para que haja direção, para que haja sabedoria, para conduzirem o povo diante desta pandemia. Em nome de Jesus, nós colocamos também a cada um de nós que estamos aqui juntos hoje, assistindo. Quero colocar cada lar, Senhor Deus, que está conectado, que está assistindo neste momento, o nosso momento de culto. Cuida das famílias que estão ali. Abençoe os idosos, abençoe as crianças, abençoe os casais. Cuide daqueles que estão sozinhos nos seus lares. Que a paz de Jesus, a alegria do Espírito Santo, a esperança, renove a fé, renove, Senhor Deus, o coração de cada pessoa. E que o Senhor se manifeste como Deus gracioso, como Deus presente, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vamos ainda colocar diante do Senhor este cântico como uma oração. Eu quero que você pare o que você está fazendo e concentre-se nesta canção e faça dessa canção a sua oração à presença do Pai. Quando entro em Tua presença, quando entro em Tua presença, pelas portas do louvor, chego ao Teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo Teu semblante e vejo toda a Tua glória. Posso só me curvar e dizer: És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Muito obrigado, Alan, por esse tempo de louvor. Esta é uma canção que nos coloca diante do nosso Deus e Pai. Um Deus que é majestoso, mas que olha para todos os seus filhos, que olha para o nosso coração, que olha para cada um de nós que estamos dentro dos nossos lares e que percebe tudo aquilo que acontece nas nossas mentes e nos nossos corações. Por isso a gente pode se achegar diante deste Deus. Por isso que nós podemos nos achegar e confiar e entregar a nossa vida para Ele. Queridos, na sexta-feira nós tivemos o nosso feriado de 1º de maio, o Dia do Trabalhador, mas também foi é um feriado, é uma data em que nós lembramos de um brasileiro que trouxe muita honra para o nosso Brasil, para o nosso país, Ayrton Senna, uma pessoa muito querida da nossa nação e do mundo todo, por tudo aquilo que ele representou. E uma das coisas que ele, como um atleta, demonstrava era uma persistência, era um profissionalismo, sempre uma busca para fazer o melhor. E Ayrton Senna hoje encontra-se na presença do Pai. Ele é um irmão nosso em Cristo que hoje está com Jesus nos céus. Mas uma de suas frases e uma das suas que representa muito do espírito do Ayrton Senna, daquele atleta, é a seguinte, que na adversidade uns desistem, enquanto que outros batem recordes. E durante esta semana, orando ao Senhor, eu procurei buscar nas Escrituras Sagradas qual era o texto que nós iríamos meditar hoje. E eu fui conduzido para um texto que fala de perseverança, que fala da gente poder superar as dificuldades e superar as adversidades.
E esse texto, ele tem uma correlação com esta imagem que nós estamos vendo aí, com um texto que está em 2 Timóteo capítulo 2, que diz o seguinte: se nós perseverarmos, nós também com Cristo reinaremos. Por isso eu quero meditar com você sobre a nossa postura, sobre o como estamos lidando diante desta pandemia a cada dia, a cada semana, a cada momento. Como isso tem trazido para nós o desafio para perseverarmos. E a palavra de Deus nos diz que nós, além de perseverarmos no cuidado contra a pandemia, que diz respeito ao nosso isolamento, permanecermos ali, né, nós também devemos, como pessoas, olhar para o nosso coração, para a nossa alma e principalmente para a nossa fé. E eu quero meditar com você sobre esta mensagem: persevere para que você possa reinar. E o texto que eu quero usar para a gente poder estudar nesta noite é o texto do Salmo 125, que diz o seguinte: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O Senhor trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Mas, aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Queridos, este Salmo 125, ele é um salmo que faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos de Romagem. Em algumas Bíblias nós encontramos a identificação Salmo dos Degraus, ou até mesmo Salmos da Ascensão. Ele é um grupo de salmos que está do Salmo 120 até o Salmo 134. E o que esses salmos de romagem, eles têm como características? Eles eram como um saltério, como um inário, como um livro de cânticos, que o povo de Israel usava para cantar quando eles iam em peregrinação até Jerusalém. A lei de Moisés pedia para que todo judeu, todo aquele fiel a Deus, fosse pelo menos uma vez em Jerusalém participar de uma das 3 festas que acontecia ao longo do ano. E ali, no tabernáculo e posteriormente no templo, ele poder adorar ao Senhor e cumprir com os mandamentos do Senhor, sacrificando ali o cordeiro, o animal, em favor da sua família. E assim, quando todo o povo de Israel ia na direção do templo, eles iam cantando estes cânticos de romagens. E este cântico, 125, é um deles. Do Salmo 120 ao 134. Particularmente neste Salmo 125, nós não temos o autor deste Salmo, mas nós temos uma inferência de que estava acontecendo neste Salmo, na época que este Salmo foi escrito. Quando este Salmo foi escrito e o que levava as pessoas a cantarem, é que o povo de Israel estava sofrendo uma opressão de um inimigo externo. Alguma coisa estava acontecendo ali por conta de uma invasão de um outro rei, de um outro domínio, de um poder externo que então estava sobre aquela nação de Israel. E este Salmo 125 vai ser escrito dentro deste contexto,
fazendo com que as pessoas pudessem entender que, apesar daquela situação de opressão, Deus estava ali presente. E com esta situação desse inimigo externo, começou a surgir um outro inimigo interno. Porque muitas pessoas do povo de Israel, eles começavam a duvidar das ações de Deus. E eles começavam a se desviar dos caminhos de Deus. E começavam então a se submeter ao domínio opressor. Então, ao passo que eles deveriam permanecer firmes, ainda que tivesse um rei externo de um outro país que estava dominando a nação, eles deveriam permanecer firmes aos propósitos de Deus e confiantes no Senhor e manter-se íntegros na presença de Deus. Muitas pessoas começavam a se desviar do caminho e se identificar e seguir os ímpios, ou seja, aquilo que era contrário à palavra de Deus. Começavam a seguir o domínio daquele rei opressor. Então, o grande desafio que este salmo nos apresenta é como nós podemos perseverar, enfrentar a situação, enfrentar a dificuldade e tudo aquilo que esta situação, por exemplo, da pandemia, do isolamento social, traz sobre nós. Todas as questões emocionais, espirituais, econômicas, todos os desafios que toda essa situação de pandemia, ou seja, de algo que está envolvendo todo mundo, traz sobre cada um de nós. Esse é um desafio de como permanecermos fiéis, confiantes, serenos, íntegros e inteiros nesta situação. Porque o grande perigo é nós nos desintegrarmos como pessoas, nos desintegrarmos emocionalmente. Isso vai começar a afetar o nosso físico, o nosso corpo, trazendo doenças sobre nós. E isso pode também afetar toda a nossa vida espiritual. Então nós precisamos buscar, o grande desafio é como nos mantermos inteiros diante dessa situação. Nós encontramos nesse salmo 3 ensinamentos sobre a ação de Deus diante do seu povo em situação de adversidade. A primeira lição que nós aprendemos e o primeiro ensino que nós aprendemos nesse salmo diz respeito ao compromisso de Deus. O que é que Deus está fazendo e qual que é o compromisso de Deus com o seu povo? No caso, à época, o povo de Israel, e agora com a sua igreja, com todos aqueles que o buscam com seus corações sinceros. Qual é o compromisso? Nós encontramos isso nos versículos 1 e 2. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Veja que ele traz aqui, neste salmo, o compromisso de Deus de proteger o seu povo. E ele usa a figura do Monte Sião. Ele usa uma figura dos montes que cercam Jerusalém. E esses montes vão fazer com que o povo permaneça, que não se abale. Então a promessa do Senhor, o compromisso do Senhor é que o povo, ele não vai deixar o povo se abalar e assim proteger o seu povo. Para a gente entender um pouquinho este versículo, veja só as imagens. Nós encontramos aí uma imagem aonde era o Monte Sião. Talvez quando a gente imagina um monte, a gente pense naquele monte que a gente viu, o Monte Horebe na semana passada, onde Elias se escondeu, o Monte Alto. Mas o Monte Sião, ele não era um monte muito alto ali na região de onde foi construído Jerusalém. Ele estava sobre uma colina, mas ele não era um monte muito alto como aquele de Monte Horebe. Nós encontramos aqui, veja só, essa parte, no final da imagem, nós encontramos aqui um pouquinho à nossa esquerda
a abóbada dourada, que é exatamente onde está a mesquita, ali em Jerusalém, a mesquita muçulmana ali em Jerusalém. E bem à frente dela, você vai ver aí um monte, uma subida. Este é o Monte Sião. Então veja que ele não é um monte muito alto, mas ele é considerado aí um monte importante para proteger o povo de Israel. Agora nós vemos uma imagem já um pouco, a cidade já mais desenvolvida, então você vê que esse monte foi tomado por todas as construções aí, né? Prédios e casas. Mas veja só como ele está ao redor de Jerusalém. E aonde está exatamente essa mesquita era aonde estava o templo de Jerusalém. Era onde havia o templo de Salomão, que foi destruído no ano 70. E aí, posteriormente, durante a Idade Média, medieval, foi construído o templo, a mesquita muçulmana, bem exatamente no lugar onde era o templo de Jerusalém. Por isso, você veja que o Monte Sião ele estava à volta do templo de Jerusalém, que hoje está em torno da mesquita muçulmana. Nós encontramos na Bíblia a grande importância que é dada a este Monte Sião. Veja só, seu monte santo, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra, o Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Então ele está dizendo o seguinte, que Jerusalém ela foi construída em torno deste monte. E o monte era a proteção da cidade. Porque os soldados eles iam até o topo do monte e viam do outro lado do monte, lá no vale, se o inimigo estava se aproximando para subir a montanha, para chegar até Jerusalém. Por isso o monte era conhecido como algo de proteção. Nós encontramos também no texto de Isaías, por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então agora Isaías está dizendo o seguinte, que naquele monte Sião seria posto uma pedra cujo alicerce é seguro e em quem nós podemos confiar para nunca sermos abalados. Essa pedra é Jesus Cristo. Foi onde Jesus foi crucificado. Foi aonde ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, em nosso lugar. E foi ali que ele ressuscitou. E por isso o Senhor Jesus está assentado num trono e agora ele é esta pedra. E quem confia nele jamais será abalado. Nós encontramos então, nesta primeira expressão, que o Senhor tem um compromisso de guardar o seu povo, de proteger o seu povo. Assim como o monte está protegendo a cidade de Jerusalém, o Senhor está protegendo o seu povo. E aqueles que confiam no Senhor Jesus são guardados por esse Deus. Mas nós encontramos também no Salmo o compromisso dos cristãos. O Salmo também fala do que Deus espera dos seus filhos diante desta situação de opressão de um inimigo externo. Veja só, o Senhor trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Então veja só que o Senhor está dizendo aqui o seguinte, existe um compromisso que Ele tem conosco, mas tem um compromisso que Ele quer da sua igreja, que Ele quer do seu povo. E este compromisso está relacionado ao fazer o bem e ao viver de modo íntegro, de coração íntegro. E também buscar a paz sobre a cidade. Então nós encontramos aqui duas coisas. A primeira é como é que nós estamos lidando com a nossa forma de viver. Como é que nós estamos lidando com a nossa ética, com o nosso comportamento,
com os nossos valores neste mundo. E a outra é como nós estamos buscando e promovendo a paz entre as pessoas. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E eu gostaria de ver com vocês alguns textos que nos lembram de como que é nós fazermos o bem. O que é que Deus fala sobre o fazer o bem e sobre o promover a paz e a justiça na terra? Veja só, diz assim lá em Deuteronômio: sejam fiéis à sua aliança e em seus corações e deixem de ser obstinados. A palavra de Deus nos ensina sobre a grande importância de nós buscarmos o nosso compromisso, a nossa fidelidade com os ensinos de Cristo. E nós trazermos isso dentro do nosso coração e não nos deixarmos de ser obstinados no sentido de avarentos, de sermos pessoas cobiçosas, mas trazermos em nosso coração o princípio de obedecermos a Deus e não de fazermos aquilo que nós queremos. Também ele vai nos lembrar que o Senhor, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Olha só como vai mostrando como Deus quer que as pessoas vivam sobre a face da terra. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. O que é que o Salmo 125 quer dizer com sejam íntegros, façam o bem e promovam a paz? Esse texto de Deuteronômio 10, 18 diz que Deus defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro. Quando Tiago vai perguntar assim, qual que é a religião verdadeira? O Tiago vai dizer que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas e darmos testemunho de amor ao próximo. Então, qual é o compromisso da igreja? Qual é o compromisso do cristão? Fazer o bem. E fazer o bem passa por cuidarmos dos menos favorecidos, por zelarmos pelo bem-estar dos menos favorecidos, por buscarmos um mundo, por buscarmos um país, uma cidade, onde haja justiça, equidade e justiça social para todos. O bem-estar de todos, o cuidado de todos, a vida para todos. E a palavra de Deus ainda continua. Amem ao estrangeiro, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. E Jesus vai resgatar este mesmo princípio quando ele vai dizer para nós o que é fazermos o bem. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quando Jesus está dizendo isso, ele está falando assim, lembra o que os seus antigos, os seus mestres antigos falavam? Olha, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí Jesus vai dizer o seguinte, mas eu lhes digo. E com isso Jesus está resgatando aquilo que havia sido dito lá em Deuteronômio. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E ainda continua. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Mas se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E sabe o que significa isso quando Jesus está dizendo sejam perfeitos? Ele não está falando aqui de uma perfeição moral, de uma perfeição comportamental. O termo perfeito aqui significa
Sejam obedientes àquela aliança de Deus. Façam aquilo que Deus mandou fazer. Façam o bem. Cuidem das viúvas, cuidem das crianças, cuidem do estrangeiro, busquem a paz, promovam a unidade dos povos, promovam o cuidado das pessoas, busquem a justiça, para que todos tenham todas as coisas em comum, para que não falte nada para ninguém. Ame ao próximo. Seja alguém que viva um extraordinário. Ore pelos seus inimigos. Cuide, dê testemunho para os seus inimigos. Não ame somente os seus amigos. Isto é sermos perfeitos. Isto é fazermos o bem. E nesse tempo de pandemia, o que a palavra de Deus está dizendo é, diante de um inimigo externo, cuidem dos seus corações para vocês serem íntegros, fazendo o bem e promovendo a paz. A paz dentro do lar. Muitos lares precisam da paz entre os cônjuges. Muitos lares precisam da paz entre os seus pais e seus filhos. Muitos lares precisam da paz entre os seus irmãos. E é isto que deve ser o nosso compromisso vivenciado e vivido nesses dias de pandemia. E a terceira e última lição que nós encontramos neste salmo é que Deus tem um compromisso para comigo e com você, para com a sua igreja. Deus quer que nós cumpramos o nosso compromisso de sermos íntegros, fazermos o bem e promovermos a paz, mas também Ele está lembrando que Ele é o Deus que está no controle. E como nós cantamos logo um pouco antes, Ele está no controle e a tudo governa. Veja só o que diz o Salmo. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Veja só o que ele destaca aqui. Olha, o cetro dos ímpios não está no controle. E é isso que a palavra de Deus nos lembra. Não é o vírus que está no controle. Não é a enfermidade que está no controle. Não é o inimigo que está no controle. Quem está no controle é o Senhor Deus. E Ele vai dizer que Ele vai dar o castigo aos malfeitores. Ele vai cessar. Porém, há um tempo que acontecem as coisas. E esse tempo não ultrapassa aquele propósito de Deus. E olha só que coisa interessante. Quando ele diz assim, Deus tem um tempo, Deus tem um limite. Porque se assim não for, Deus tem um limite para a ação dos ímpios. Deus tem um limite para a ação do mal. Deus tem um limite para a ação das tempestades. Deus tem um limite para a ação das adversidades. Deus tem um limite para as coisas que estão acontecendo neste mundo. E Ele vai dizer, porque se não fosse assim, até os justos praticariam a injustiça. Isso faz lembrar de um texto que está lá em Mateus 24, 21, 23, quando Jesus fala dos últimos dias, dos últimos tempos. Ele diz o seguinte, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, ou seja, por causa da igreja, aqueles dias serão abreviados. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo, eu estou no controle. E a conexão de Deus com a sua igreja, com o seu povo, que se mantém íntegro, que busca os ensinamentos de Deus para serem vivenciados e vividos na terra. Essa conexão faz com que Deus cuide de cada um de nós, para que não sobrevenha sobre nós uma tentação que nós não possamos suportar, uma provação que nós não possamos suportar. Mas Ele, então, abrevia. Ele, então, coloca um ponto final nisso. Ou seja, Deus é que está no controle. E Ele diz o seguinte, que nós precisamos, diante de toda essa situação, permanecermos firmes. Por quê? Diz lá em Apocalipse, eles vencerão
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus aos que nele habitam. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Deus está no controle e nós podemos descansar no cuidado dele, podemos descansar e permanecermos firmes debaixo das suas promessas. Queridos, os salmos de ramagem, do Salmo 120 ao 134, onde está inserido esse salmo que nós estamos lendo. Ele é um salmo que fala de viagem, ele é um salmo que fala de uma estrada, ele é o salmo que fala de uma peregrinação. E a igreja de Jesus, eu e você, estamos em peregrinação. Nós estamos numa viagem rumo à eternidade, rumo ao mundo celestial que o Senhor trará, o novo céu e a nova terra. No entanto, enquanto nós estamos aqui, nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando e nós precisamos nos lembrar de que Deus nos protege assim como os montes Sião protegia Jerusalém e ainda o protege dentro de uma estratégia de guerra. Assim como o Senhor tem um compromisso comigo e com você, Ele quer que nós, ao caminharmos aqui, sejamos testemunhas do bem. E Ele quer que eu e você permaneça firme. Porque ainda que pareça que está muito pesado, ainda que pareça que está muito difícil, ainda não é o fim. E Deus vai proteger eu e você. Vai proteger a todos aqueles que creem no seu nome e que buscam a Ele. Ele não vai deixar que nada seja maior do que nós possamos suportar. Muitas pessoas naqueles dias de Israel se esqueceram, se abandonaram estas verdades e se tornaram próximos dos malfeitores e se envolveram e se desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso o povo de Israel cantava este salmo. Ele louvava ao Senhor, ele confiava no Senhor e ele ia em peregrinação a Jerusalém, cantando que ele estava debaixo do cuidado do Senhor, promovendo a paz e a justiça e o bem entre as pessoas e permanecendo confiante de que o Senhor não daria um peso, não deixaria que algo mais pesado pudesse acontecer, que viesse uma tribulação que não lhe pudesse ser suportada por cada um de nós. Mas Ele está no controle. Que Deus abençoe a você e a sua família e que você persevere para reinar juntamente com o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos então cantar este hino que tem como título brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus,
Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, a luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Diga mais uma vez, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Deus abençoe. Oh, aleluias! Nós devemos seguir cantando a nossa vitória, a nossa confiança no Senhor Jesus. E eu quero orar nesse instante e colocarmos a nossa vida nas presenças do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de adoração e de meditação na Tua Palavra. Que aquilo que nós olhamos para a Tua Palavra hoje seja uma verdade, Senhor Deus, no nosso coração. Nós possamos descansar, saber que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está protegendo o Teu povo. Que possamos vivenciar, ó Deus, o nosso compromisso como igreja, como Teus filhos, para que possamos, ó Deus, andarmos fazendo o bem e promovendo a paz e permanecermos firmes nessa jornada, olhando para o autor e consumador da fé. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta nossa jornada, nesta nossa peregrinação, nós podemos andar certos de que o Senhor está ao nosso lado. Abençoe a cada pessoa, Deus, que está conosco nesta noite. Derrame da Tua bênção e da Tua paz sobre cada lar que está hoje aqui conosco assistindo este culto e participando deste culto. Que o Senhor cuide das crianças, que o Senhor cuide dos idosos, que o Senhor cuide dos familiares, que o Senhor cuide daqueles, ó Deus, que ainda têm que trabalhar, principalmente os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão, ó Deus, envolvidas no cuidado de outros nesse tempo de isolamento social. Proteja-os e guarda-os, em nome do Senhor Jesus. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença do Espírito Santo vos abençoe, para que vocês permaneçam firmes até a volta do nosso Rei e Senhor Jesus. Amém. Queridos, escreva aí no nosso chat aquela mensagem de boa noite, e uma mensagem de esperança e de alegria para todos nós. Não esqueça do nosso estudo de quarta-feira sobre o livro de Provérbios.
grupo dos homens e das mulheres. Próximo das 20 horas, na quarta-feira, eu mando o link para você entrar. E mande aquele selfie de você aí assistindo o culto hoje, para a gente poder matar a saudade nessa semana. Que Deus abençoe, uma boa semana, cheia da graça e da alegria de Jesus. Ele venceu a morte por amor a todos nós, desceu de sua glória para cumprir o plano de Deus, foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou.